E agora vamos falar da inspiração ou a falta dela quando você passa de um cômodo para o outro. Você já passou por isso? Efeito porta. Quando você vai fazer alguma coisa muito importante, passou de um cômodo para o outro, esqueci o que ia fazer. O que eu ia fazer mesmo? E aí você fica naquela... O que eu faço? Mordo a ponta da língua, cutuco o olho, passo a mão no cabelo para tentar lembrar de novo o que eu tinha que fazer? Pois é, a gente vai conversar aqui com a neuropsicóloga Samantha Blates. Aliás, Samantha Blates, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigada pelo convite, Carla. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Para a gente começar essa conversa, esse efeito porta... né? O que acontece com o nosso cérebro quando a gente faz... Parece que a gente está entrando no outro mundo, passou ali pela porta, pronto, já esqueci o que ia fazer. Na verdade, o efeito porta, ele é um subproduto, ele é um efeito de uma característica da memória chamada limite de eventos. Tá? Então, assim, imagine que você entrou num shopping para procurar uma blusa e você quer uma blusa de uma determinada cor e você vai passar por várias lojas até achar o que você quer. Você já pensou o que aconteceria com você se você saísse do shopping e você lembrasse de absolutamente tudo que você viu, todas as cores, todas as vitrines, todas as conversas? Não tem como fazer isso. Então, o nosso cérebro ele precisa fazer duas coisas. Primeiro, um reset. Ele tem que limpar aquelas informações que não são tão importantes, né? E ele também trabalha com uma coisa chamada limite de eventos. Você vai lembrar das coisas em pequenos... Você vai lembrar das coisas em pequenos blocos, pequenos eventos. Então, o que acontece com o limite porta? Você vai formular, por exemplo, uma intenção. Eu vou à cozinha para pegar um copo d'água. Você está fazendo uma intenção e gerando uma memória. E o seu cérebro muitas vezes entende que quando você sai deste ambiente onde você fez essa intenção e entra em outro, ele precisa resetar, porque você está trabalhando com memória de curto prazo e ela é limitada. Ela tem um volume de informação limitado que ela consegue armazenar. Então, ele precisa dar uma limpada e só vai manter as coisas mais importantes. E aí vem o efeito porta. Então, você sai desse contexto, entra em outro, o seu cérebro entende que aquele contexto terminou e que você vai estar apto para outros contextos e aí elimina aquela informação. E em casa, por exemplo, eu estou em casa e eu vou usar até o exemplo do copo que você usou agora. Estou saindo ali do meu quarto e vou para a cozinha para pegar um copo d'água. Chego na cozinha e fico olhando, pego uma banana, um comprimido e subo de volta, vou lá pro outro ambiente da minha casa e daí lembro. Eita vida, eu tinha que pegar o copo d'água, peguei um comprimido e pegar uma banana. E aí? A mesma coisa? É uma outra característica da memória que está ligada com isso. Porque para ter essa memória de eventos ou limite de eventos, que é uma característica da memória, você tem essa memória de trabalho que ela é de curto prazo, de tempo limitado e volume limitado, mas você também precisa de uma outra memória auxiliar, que é a memória episódica. A memória episódica é uma memória de longa duração no nosso cérebro e esta é uma memória contextualizada, Carla. Então, quando você pensa o que, como, quando, onde, porquê, isso é uma série de informações que dão um contexto do armazenamento das informações nessa memória. Então, o onde e o quando fazem parte da memória episódica. Por isso que, quando você volta para o seu lugar original, aonde você formulou a intenção, gerou aquela memória, a chance de você lembrar da formulação original aumenta, porque o quando e o onde são pistas que o seu cérebro sempre utiliza para lembrar de informações. Então, na verdade, você está voltando para um ambiente onde você está disponibilizando mais chances para o seu cérebro lembrar daquilo que ele havia formulado. Então, olha só. Essa é uma característica bem interessante. Só que tem um outro aspecto.
que o limite de eventos, ele não diz respeito apenas à mudança de ambientes, tá? Você pode sofrer esse mesmo efeito, por exemplo, você está trabalhando numa tela de computador e fazendo um trabalho, e fecha aquela tela e vai para outra. O seu cérebro também pode entender que este evento acabou e que você precisa focar a sua atenção em um outro evento. E aí você apaga da cabeça o que você estava fazendo naquela tela naquele momento e esquece de voltar para ela. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos pra rua. Eu quero saber a opinião das pessoas sobre o tal do efeito porta. Olha só. Sabe quando você levanta, você vai fazer uma coisa e simplesmente você se esqueceu? Ou você vai fazer alguma coisa e você esqueceu o que você ia fazer? Na sua rotina você acaba passando por esses momentos? Sim, muitos. Acontece rotineiramente, vamos dizer assim, eu tô pensando muito numa coisa e daí eu vou fazer outra e daí eu esqueci o que eu ia fazer e daí eu volto pro que eu tava fazendo, para tentar lembrar o que eu ia fazer. Sim, acontece geralmente quando tá focado numa coisa, daí vai e faz outra e quando vai voltar a fazer, mas o que é? Vira e mexe, eu esqueço. Quando eu abro o celular também, eu abro o celular, vou em algum aplicativo, eu esqueço que aplicativo que eu vou entrar, daí eu saio de casa, eu não lembro se eu fechei a porta, não lembro se eu ia fazer alguma coisa. Eu acho que às vezes sim. Acho que por conta de a gente estar pensando em muita coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes pode acontecer, acho que sim. Nossa, bastante, assim. Às vezes, tipo, dentro de casa, geralmente. Assim, eu levanto pra ir na cozinha pegar um copo de água, eu chego na porta, eu já olho, tipo, meu Deus, o que eu vim fazer? Às vezes acontece, porque eu tenho tantas coisas para fazer na semana, que às vezes um simples ato de pegar um copo da água, eu já chego na cozinha e, que nem minha amiga, eu acabo esquecendo. Geralmente quando vou no banheiro e com a intenção de tomar banho, esqueço minha toalha. Diariamente acontece. Vou pra cozinha, o que eu vim fazer? Abro a geladeira, o que eu vim fazer? E tem alguma situação inusitada ou diferente que você se lembre que aconteceu isso e que você lembra até hoje que foi engraçado ou alguma coisa assim? Como eu trabalho como motorista, já aconteceu, tipo, de eu esquecer e eu tá lá numa outra cidade, eu tenho que voltar, tipo, 30 quilômetros para fazer aquilo lá, que era aquilo que eu tinha pensado em fazer. Eu fui pedir um Uber para ir para a faculdade, daí quando eu tava pedindo eu lembrei que não tinha aula, mas daí eu tava indo no Uber e eu já tava na cabeça que eu não tinha. Daí eu cheguei lá, daí eu não sabia o que fazer. Eu pensei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Às vezes acontece, tipo, você tá no quarto, por exemplo, daí você foi buscar alguma coisa na cozinha, chega na cozinha, você não lembra mais o que você tava fazendo lá, mas... Eu achei engraçado uma vez que eu achei que eu tinha perdido meu celular. E aí, pra achar o meu celular, eu liguei a lanterna do celular. E no mercado, já aconteceu eu sair para ir no mercado, comprar alguma coisa e voltar para casa sem ter comprado, porque eu não... Cheguei no mercado, o que eu vim fazer aqui? O que eu ia comprar? Comprar outra coisa e não comprar o que eu precisava ter comprado. Gente, você viu só a situação? Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome dela aqui, mas ela é mãe de um grande amigo meu. E ela estava dormiu cedo, né? O que não é comum. Normalmente ela dormia muito tarde, inclusive tomava remédio para dormir. E eram 9 horas da noite, ela deitou e dormiu. Quando deu 2 horas da manhã, ela acordou assustadíssima, porque ela tinha esquecido de tomar o remédio para dormir. Olha, Veja bem a situação. Então, assim, a gente percebeu ali que a maioria das pessoas tem isso, né? Sim. Esse esquecimento, assim, momentâneo do que eu vou fazer. Só que, às vezes, isso compromete muitas coisas. Compromete até mais pessoas. Por exemplo, às vezes você está dirigindo e você precisa ir para um determinado endereço, mas você está tão acostumado a fazer aquele caminho diário que você está indo para aquele outro lugar, para onde você vai todos os dias. Aí você chega lá, você lembra, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que ir lá para o outro lado da cidade? Acho que nenhum de nós está livre disso, porque, na verdade, esse mecanismo é um mecanismo fisiológico e saudável para o nosso cérebro, né? Ele precisa resetar coisas para poder armazenar coisas novas. Só que existem algumas coisas que podem aumentar esse efeito porta. O primeiro deles é você não estar com uma atenção muito focada, muito consistente. A atenção é uma função de base para que a memória aconteça. Então, qualquer problema com a sua atenção, seja uma noite de sono
sono mal dormida, ou mesmo uma dificuldade de atenção mais crônica, ela pode aumentar o efeito porta. Outra coisa que até vários entrevistadores falaram é o multitarefas, Carla. Então, assim, se você tem muitas coisas para fazer, se você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, o que seu cérebro vai fazer? Ele vai selecionar aquele que ele acha que são as mais importantes e eliminar outras que são menos importantes. E quando você faz essa mudança de ambiente, ele automaticamente vai se concentrar nas novas tarefas a fazer. Então, o multitarefas é um modo de funcionar que é muito demandado da gente hoje em dia. Nós temos muitas coisas para fazer, muitas obrigações, e muitas vezes a vida pessoal e profissional se misturam no tempo e no espaço, e aí você tende a perder mais informações. Que dica você poderia dar para a gente organizar isso? Porque quando você mora com alguém, você ainda fala para a pessoa, me lembra disso? Por mais que às vezes a pessoa esqueça e acabe não te lembrando, né? Muitas vezes são dois esquecidos vivendo na mesma casa. Mas assim, existe uma maneira da gente organizar as nossas tarefas ou aquilo que a gente precisa fazer? Existem algumas dicas básicas que podem ser seguidas. A primeira delas é assim, quando você tem alguma coisa muito importante que você não quer esquecer, procure fazer a manutenção daquela intenção mentalmente. Então, você saiu de um ambiente, está indo para o outro, aquilo é muito importante, fique rememorando aquilo na sua cabeça, a sua intenção, até fazer a mudança de ambiente. Isso vai diminuir o efeito porta. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, que aquilo que se fala muito hoje em dia, é a atenção plena. Você tem que estar plenamente consciente do que você está fazendo naquele momento, para não perder essa sensação do presente. Por exemplo, estou colocando a minha chave aqui e depois eu preciso lembrar que é neste lugar que minha chave está. Então, você formula isso também mentalmente e às vezes verbaliza para você mesmo como um mecanismo para fortalecer aquele traço de memória, tá? E assim, evitar o multitarefas. E você falando uma coisa interessante. Vou pedir para alguém me lembrar. Se você tiver com outro esquecido também, você pode usar outros dispositivos para você lembrar. Lembretes, post-its, a própria Alexa. O seu celular, que ele pode ser programado para alarme ou para agenda online. Então, você pode ter os dispositivos externos que dão apoio para a sua memória. Trabalhando para a gente. Trabalhando para a gente, principalmente nesse mundo multitarefas. Tem pergunta, vamos lá. Rosilene, bem-vinda. Muito obrigada pela mensagem. Os sintomas do efeito porta podem estar relacionados ao Alzheimer? Essa é uma pergunta bastante frequente e a resposta é não, porque o Alzheimer ele tem uma característica de adoecimento, de perda de células nervosas dentro do cérebro que vai causando uma deterioração progressiva. O efeito porta é uma função fisiológica das memórias para que você consiga estar sempre apto a armazenar informações novas. Então, o efeito porta é fisiológico e benéfico para o organismo, muito diferente dos esquecimentos do Alzheimer. Então, o efeito porta não é tão ruim assim, porque se a gente fosse lembrar de absolutamente tudo na nossa vida, provavelmente iríamos enlouquecer. Seria uma sobrecarga no seu sistema e o seu cérebro, ele não é feito só para memorizar. Ele é feito para pensar, para raciocinar, para planejar. Então, ele tem várias outras tarefas além das memórias. Você tem que usá-las a seu benefício, em seu benefício. Então, não é só lembrar, é o que fazer com essas informações. O Carlos mandou mais uma perguntinha pra gente aqui. Os homens esquecem mais do que as mulheres? Olha, existe esse mito e é normal que isso aconteça. Normalmente as mulheres são mais detalhistas e como as mulheres têm uma habilidade linguística, uma função linguística normalmente maior, elas vão utilizar com mais detalhes e com mais facilidade a memória episódica. Então, normalmente as mulheres tendem a lembrar mais das coisas do que os homens. E aí tem muito mais responsabilidade, né? Porque normalmente o homem pede,
Me lembra aí, pede pra esposa, pra mãe, né? Pra sogra, pra irmã. Me lembra aí que eu tenho que fazer. É sempre por aí, né? Bem, eu quero te agradecer pela tua vinda aqui, foi muito bom. Quero te convidar a voltar mais vezes. Foi muito, muito interessante esse assunto, né? Porque é um assunto que tá ligado na nossa vida diária. Eu imagino que nenhuma pessoa que está nos assistindo aqui já não tenha passado por isso, então, né? Foi muito bom. Muito obrigada, Carla, pelo convite. Obrigada à nossa audiência pelas perguntas.